Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás 2018. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para esse concurso, basta acessar lá o nosso site veonconcurso.com.br, certo? Mas aqui nós vamos falar sobre questões, então acompanha comigo a leitura. Nessa questão tem uma planilha e a questão diz o seguinte: a planilha apresentada, elaborada em Microsoft Excel 2016, refere-se aos valores dos itens que Pedro deseja comprar em uma loja e a quantidade de parcelas possíveis para o pagamento desses itens, isto é, em quantas vezes o valor pode ser dividido. Assim, se Pedro quiser calcular a soma do valor total dos itens que tem o número de parcelas menor que 4, ele deve utilizar a seguinte fórmula. E aí aparece ali a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E com diversas fórmulas e funções. Bem, pessoal, para fazer exatamente o que o enunciado pediu, nós vamos ter que observar separadamente aqui a planilha e aí eu vou dando as informações para a gente descobrir a resposta correta. Acompanha comigo então. Vamos pegar aqui só primeiro a planilha que ele demonstrou, mostrando que tem vários itens, tem os seus valores totais e tem as parcelas, ok? A questão sugere, num determinado momento, que o Pedro quer calcular a soma do valor total dos itens que tem o número de parcelas menor que 4. Se ele quer somar, se está de acordo com o critério, a função que nós utilizamos para somar, se os valores estão de acordo com algum critério, nesse caso o critério é parcelas menor que 4, nós vamos usar a função soma-c, porque a função soma tradicional soma os diversos valores, mas a função soma-c serve para somar se está de acordo com o critério. E como é que funciona essa função soma-c? Acompanha comigo. Se ele quer somar as parcelas que têm valor menor do que 4, ele deve fazer o seguinte na construção da função soma-c. No primeiro argumento da função soma-c, ele deve colocar o intervalo onde contém os dados onde ele vai procurar o critério. Se o critério é justamente menor do que 4, isso quer dizer que ele quer procurar o critério em relação às parcelas que têm menor do que 4. Parcelas menor do que 4, que é o que a questão diz. Então, o intervalo que contém as parcelas, que é onde ele vai procurar o critério, ele deve colocar no primeiro argumento. Por isso, o primeiro argumento aqui diz C2, C7, que vai aqui da célula C2 até a C7. Então, o primeiro argumento, C2, C7, quer dizer de C2 até C7, que é o intervalo onde ele vai procurar o critério. O critério que a questão pede é menor do que 4. E na função soma-c, o critério nós colocamos no segundo argumento, e se ele usar algum operador de comparação, como é o caso, menor 4, nós devemos colocar entre aspas. Então, o segundo argumento contém o critério desejado, que nesse caso o critério é menor do que 4. E aí a função soma-c vai procurar o critério menor do que 4 dentro do intervalo C2, C7. E aí vai encontrar aqui dentro do intervalo C2, C7, separando somente os valores que são menores do que 4, que nesse caso é o 2, esse outro 2, o 1 e o 3. Esses são os valores menores do que 4 no intervalo C2, C7. Bem, aí, logo depois de localizar esses valores que são menores do que 4, que estão de acordo com o critério, ele deve procurar qual é o intervalo soma. E o intervalo soma está no terceiro argumento, que nesse caso diz B2, B7, que vai aqui da célula B2 até a célula B7, como eu estou destacando. E aí ele só pode agora somar os valores de B2 até B7, que é o intervalo soma, que estão de acordo com um critério menor do que 4. Então ele parte aqui dos valores encontrados, por exemplo, parte aqui do 3, que é menor do que 4, e vai até o intervalo B2, B7, quer dizer, vai até o intervalo soma em linha reta. Então ele parte aqui do valor 3, que é menor que 4, vai em linha reta até a coluna B, até o intervalo B2, B7 e separa o valor 700. Parte do valor 1, que é menor que 4, vai até B2 até B7, encontra 250. Parte do valor 2, que é menor que 4, vai até o intervalo soma, que é B2, B7, e separa 430. Parte do valor 2, que é menor do que 4, vai até o intervalo soma, que é B2, B7, e separa 370. E aí, então, como o próprio nome da função diz, soma-c. É somar se os valores estão de acordo com o critério encontrado, que é menor que 4.
Então ele só pode somar do intervalo soma B2, 2 pontos, B7, esses valores que são menores do que 4, que estão relacionados às parcelas menores do que 4, que é o 370, o 430, o 250 e o 700. E somando somente esses valores, o resultado final dessa fórmula vai ser 1.750, porque assim ele está somando se os valores do intervalo soma B2, 2 pontos, B7 estão de acordo com o critério encontrado, que é menor do que 4. Por isso o resultado aqui vai dar 1.750. Portanto, a resposta certa para essa questão é, sem dúvida, aqui a nossa letra C de Canadá, que trouxe aqui, de fato, a função soma C, mostrando a construção correta para o argumento que dizia menor do que 4, que era o critério desejado. Essa vai dar certo na resposta solicitada. C de Canadá, o gabarito para a nossa questão. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, acesse o nosso site veonconcurso.com.br. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!